Nós vamos então continuar com a nossa exposição na Carta aos Romanos. Estamos no capítulo 12. No domingo passado nós vimos os versículos 1 e 2 e hoje continuaremos. Como nós falamos, a partir do capítulo 12, Paulo iniciou então essa parte, vamos dizer, mais prática da sua carta, né? Aplicar na prática tudo aquilo que ele falou, a razão pela qual ele falou, como que isso se manifesta agora na nossa vida cristã prática, né? O que nós lembramos no domingo passado, primeiramente, que nós precisamos dedicar a nossa vida inteiramente ao Senhor, com tudo que somos, com tudo que fazemos, para que a nossa vida seja um culto racional, um culto espiritual, né? E é interessante que hoje no texto ele vai falar sobre dons, e para exercer dons nós precisamos primeiramente nos entregar ao Senhor, dedicar a nossa vida de fato a Ele. A dedicação da nossa vida, então, a Deus, ela é a base de todo o nosso serviço cristão. A nossa dedicação é a base que vai nos fazer servir, não de maneira forçada, não como que cumprindo uma obrigação. Nós não servimos como nós fazemos no nosso trabalho secular, que nós temos que estar lá, né? Não sei como se fala aqui em Portugal, mas no Brasil tem aquele negócio, né, de você tem que marcar o ponto lá, tem que começar naquele horário, né? Tem que cumprir X horas, como é que é? Ficar ponto. Então, assim é em Portugal, né? Aqui na igreja ninguém precisa ficar ponto, né? As pessoas servem, né? Porque elas se entregaram primeiro ao Senhor. Então, isso faz com que haja uma voluntariedade para nós, né? É isso que nós devemos ser como igreja. E nós não fazemos isso também para agradar aos outros, mas porque servimos ao Senhor, a Ele que nós queremos agradar. Em segundo lugar, no texto passado, versículo 2, Paulo acrescentou um ingrediente muito importante, que é a renovação da nossa mente, a nossa mudança na nossa forma de pensar. Isso começa com uma não conformidade com o estilo de vida desse mundo, com o estilo de vida desse século, para então buscarmos ter essa mente conformada à vontade de Deus, ou, podemos dizer, conformada à mente de Cristo. Para isso, nós reforçamos a importância de estudarmos, estarmos próximos, estarmos sempre atentos à palavra de Deus. Importante nessa questão de renovação da mente, porque agora Paulo vai falar de dons. E nós lembramos que, como igreja, nós devemos ter esse mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Ter esse pensar como Cristo. Isso nos fará ser unidos nas questões que são essenciais. Como já dissemos em outra oportunidade, existem questões secundárias onde nós podemos ter opiniões diferentes. Mas existem algumas questões que são basilares para a nossa fé. Nessa nós não podemos pensar diferente. Nessa todos temos que estar alinhados com a palavra de Deus. Por exemplo, a autoridade suficiente da palavra de Deus. A palavra de Deus é a autoridade da nossa vida. Se pensarmos diferente, não podemos ser unidos. A suficiência de Cristo, a sua obra de salvação, tanto para a salvação como para a nossa justificação e santificação, justificação pela fé, o significado de ser igreja, essas coisas nós precisamos estar unidos, né? São aspectos basilares das quais nós não podemos abrir mão. Se nossa vida estiver dedicada ao Senhor e obediência à sua palavra, nós poderemos então exercer os nossos dons e viver de fato o amor fraternal e termos comunhão verdadeira, comunhão uns com os outros, como João diz lá na sua primeira carta. E Paulo completa que se nós agirmos dessa forma, nós vamos não conhecer a vontade de Deus, mas nós vamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. E chegamos ao texto de hoje, então, Romanos 12, 3 a 8. Eu passo a ler agora. Romanos 12, 3 a 8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, porém, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério.
Ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então essa aqui é uma das listas de dons que nós temos na Bíblia. Tem outra mais extensa em Coríntios, e temos também em Efésios. Mas Paulo começa dizendo que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Lembre-se, ele vai falar de dons, de exercício de dons. Ele começa trabalhando um pouquinho no nosso coração aqui, olha, não pense a respeito de si próprio de uma forma mais elevada do que deveria, mas pense de si mesmo com equilíbrio. Ou seja, tenha um julgamento sóbrio a respeito de si próprio. Essa exortação que ele dá aqui. Ele vai falar de dons, acabou de falar de mente renovada. Pessoas com mentes renovadas têm um conceito equilibrado de si próprio. Eu vou repetir. Pessoas com mente renovada por Cristo têm um conceito equilibrado acerca de si próprio. Né? Conhece-se melhor, vamos assim dizer. Então esse é o momento que Paulo fala aqui, dessa autoanálise, desse autojulgamento. Nós precisamos entender bem quem nós somos. E aí cada um aqui deve saber mesmo de si próprio, conhecer a si próprio. Nesse julgamento, talvez a ajuda de alguém mais próximo, talvez a ajuda da esposa, do marido, ou de um irmão que nos conheça há muitos anos, pode nos ajudar nisso, a fazer essa análise de quem de fato nós somos, onde nós estamos, né? Do que nós somos capazes, do que nós não somos capazes. Né? De uma forma prática, eu preciso reconhecer aquilo em que eu tenho capacidade, eu tenho dons e talentos, e qual é a medida dessa capacidade, para não ficar com aquela falsa modéstia, para perceber aquela falsa modéstia. A pessoa não, eu não sei, só para esperar alguém dar uma alisada no ego dela e ela faz. Né? Então, a falsa modéstia não funciona, né? Não é uma coisa boa. Então, nós precisamos ter esse sentimento. Também não sermos omissos. Se eu tenho capacidade de fazer uma coisa e eu não faço, eu estou sendo omisso. Né? Por outro lado, eu também preciso reconhecer as minhas limitações. Eu preciso conhecer que eu não sei tudo, eu não consigo fazer tudo, e tem pessoas muito melhores que eu para fazer determinadas coisas. Nós temos que ter também essa consciência. E temos que estar bem com isso. Isso se chama sobriedade e equilíbrio ao julgar a si próprio. Se não houver esse equilíbrio, nós teremos alguns cenários meio problemáticos. Primeiramente, nós vamos ter pessoas que não exercem seus dons, como eu já falei, são pessoas omissas, sempre dão uma série de desculpas, e não se expõe a fazer aquilo que deveria ou aquilo que poderia fazer. Por outro lado, nós podemos ter pessoas a tentar fazer coisas que ela não tem nada a ver com suas próprias habilidades, tentam fazer coisas que não conseguem fazer direito, e outros poderão ainda achar-se demais. Né? Se no Brasil a gente fala achar-se, não sei como é que é em Portugal, a pessoa que se acha. Né? Tem uma expressão que eu já vi aqui em Portugal, não sei exatamente como é, mas no Brasil ele está falando, tem pessoas que acham que elas são o último biscoito do pacote, só tem ela ali, pronto, né? Vai ser o grande achado da humanidade. Né? Então, isso é a pessoa que acha-se demais além do que ela de fato é. Né? Como agravante, tem aqueles que estão sempre a comparar-se com os outros. Esse é um problema muito sério. Nós não temos que ficar nos comparando com ninguém. Se nós temos que nos comparar, é nós mesmos com o padrão aqui da Escritura. Né? Essa é a grande comparação que nós precisamos fazer. E nós que o que o Paulo está ensinando aqui não é a comparação, mas sim o autoexame, o entendimento de si próprio para poder exercer os seus dons com dedicação. Agora é interessante que ele acrescenta aqui, segundo a medida da fé. Né? Ninguém pensa em si mesmo, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nós não estamos aqui a falar simplesmente de fazer mais ou menos atividades, mas do exercício de dons espirituais que são dados pelo Espírito Santo. Deus nos conhece melhor que ninguém, Ele sabe quem somos, sabe o que nós podemos fazer, sabe o que nós não podemos fazer, e sabe a medida em que cada um de nós pode servi-lo também. Bom, versículos 4 e 5. Assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto somos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Paulo gosta muito de usar essa figura do corpo,
E ele trabalha isso bem e de uma forma mais detalhada no texto de 1 Coríntios 12, que eu gostaria de chamar os irmãos para irem para o próximo livro da Bíblia. Nós estamos em Romanos, vai para 1 Coríntios, é o próximo livro, capítulo 12. Romanos 12, 12, 12. 12, 12, vamos ler até o 23. Ó. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a esse damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Paulo foi bem didático aqui, falando da figurinha do corpo, para nós entendermos o que ele queria expressar. Nós não vamos expor esse texto de Coríntios, que estamos em Romanos, e ele é longo, mas eu gostava de destacar algumas coisas importantes. Primeiro, nós somos vários membros, então existe diversidade no corpo de Cristo, são pessoas diferentes. Eu tive a oportunidade de dizer aqui, eu costumo dizer que a igreja é a união dos improváveis, ou seja, pessoas que talvez na sociedade não estariam juntas, mas aqui estão. Por quê? Por causa de Cristo, por causa da salvação, por causa da obra de Cristo na nossa vida. Então, existe diversidade no corpo de Cristo. Estamos no mesmo corpo que é a igreja. Logo, estamos em Cristo. Isso é muito importante sempre lembrarmos. É o Espírito Santo que está em nós a conduzir a igreja. Ele não vai promover competição nem dissensão dentro do corpo de Cristo. Importante lembrar disso. O Espírito Santo não vai promover competição, que é ele que dá os dons. Ele também não vai promover dissensão. Se isso está a ocorrer, alguma coisa está errada. Né? Então, vamos ficar atentos a isso. Terceiro lugar, no verso 18, ali do texto de Coríntios, nós vemos que é Deus quem dispõe os membros do corpo, colocando-os onde Ele quer. Ou seja, é Deus quem dá os dons, é Deus que coloca as pessoas no corpo de Cristo. Os membros são diferentes, mas cada um é importante naquilo que faz. E, portanto, ninguém deve desprezar o outro. Não existe, dentro da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, não existe ninguém maior ou menor. Não existe ninguém melhor, não existe ninguém pior. Né? Deus tem dons para todas as pessoas, Deus usa todas as pessoas da forma que Ele quer. Isso tudo é para o benefício do corpo de Cristo. Não é para o engrandecimento de qualquer pessoa. Tá? Comparando o corpo humano, vejam os disparates das funções que existem. Né? Então, olha o corpo, pensa no corpo humano, então compara, por exemplo, a sola dos pés com o coração. Não tem nada a ver, né? Mas são coisas totalmente... Mas tu precisa dos dois. Né? Sem coração, tu já estás morto. Sem a sola dos pés, o que vai acontecer? Né? Vamos ficar imóveis. Não poderemos andar. Mas o corpo precisa de tudo isso para funcionar. A mesma forma na igreja. O corpo precisa de tudo, de todas as pessoas, de todos os dons. Por mais estranhos que alguns irmãozinhos possam parecer, mas eles são membros do corpo. Com seus dons, com a sua forma de ser, com a forma como o Senhor os usa para o bom funcionamento da igreja, que é o corpo de Cristo. Voltando então ao texto de Romanos, um aspecto importante que eu gostava de chamar a atenção dos irmãos é o fato de sermos membros uns dos outros, como ele diz aqui no versículo 5. Somos um só corpo e membros uns dos outros. Não podemos viver isolados. Hoje na escola dominical foi falado a respeito dos crentes desigrejados. E eu descobri que tem igreja de desigrejados. Isso é uma coisa, uma novidade inédita aqui. Né? Não dá para ser isolado. Né? Igreja é corpo, igreja é andar junto. Se eu tenho um dom, eu preciso usá-lo para o benefício do corpo de Cristo. Eu não posso me omitir disso.
Por outras palavras, nós temos um compromisso com os nossos irmãos. No final do versículo ele fala, nós somos membros uns dos outros, nós fazemos parte. É como nós tivéssemos, pensa no corpo humano, está tudo interligado. Não tem como desprezar um ou outro, ou querer cortar um ou outro, nós estamos juntos, né? Assim é a igreja, nós somos um corpo, nós temos responsabilidade uns com os outros, uns precisam dos outros, não há competição, não há ninguém melhor, não há ninguém pior. Teremos algumas dores, desentendimentos e problemas a resolver? Sim, teremos, né? A igreja não é lugar de gente perfeita, é lugar de pecadores salvos, né? Então, nós teremos dificuldade. Como Paulo, por isso que Paulo ensinou toda aquela parte primeiro mais doutrinária, para que nós entendêssemos depois quando chegasse na parte prática. Está tendo alguma... Por isso que Paulo fez aquela parte doutrinária e lembra de umas coisas que nós aprendemos lá. Nós ainda não estamos livres da presença do pecado. Nós somos livres da escravidão do pecado, nós somos livres do peso do pecado, somos livres da culpa do pecado, mas não estamos livres da presença do pecado. E a presença do pecado está onde? Está nas pessoas e está nas nossas vidas. Então acaba estando também na igreja. Nós temos também o inimigo das nossas almas sempre a tentar semear discórdia entre as pessoas, sempre a semear dissensão, né? E como nós vimos também, a igreja ela está na contramão do sistema desse mundo, o mundo que jaz no maligno. A igreja avança contra os poderes do mal. Por quê? Porque ela avança com o evangelho de Cristo. Nada pode deter a marcha da igreja, mas ela está em oposição, e essa oposição vai trazer alguns conflitos, vai trazer algumas dores. Nós precisamos ter essa consciência com bastante equilíbrio e com bastante maturidade cristã. Nesse sentido, nós não encontraremos uma igreja perfeita. A nossa busca por uma igreja deve ser sempre por uma igreja saudável. Aliás, temos que estamos a estudar aqui na escola dominical, né? Principalmente igrejas que sejam fiéis às Escrituras, na pregação, no ensino, onde as ordenanças de Jesus são obedecidas, onde haja discipulado e outras coisas vitais e importantes para a vida da igreja. Bom, verso 6. Paulo fala, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, antes de a gente falar de dons, ele lembra da graça. Os dons são graça de Deus. É sempre bom lembrarmos disso. Nós não temos dons para termos status ou termos privilégios pessoais na igreja, mas tudo é graça de Deus. Nós somos salvos pela graça. Nós somos santificados e sustentados em nossa perseverança pela graça. Tudo vem de Deus, é tudo para Ele. Portanto, não há nada que nos orgulhar de nós mesmos, mas nós devemos servir com alegria e gratidão. Por isso, Paulo terminando lá com a doxologia, o capítulo anterior que nós vimos, 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então nós vivemos para ele, nós exercemos os nossos dons para ele. Bom, do verso 6 ao 8, então, Paulo vai entrar numa lista de dons, são 7 dons que ele lista aqui, e a ênfase dele aqui é em como nós devemos exercer cada dom. Então ele fala um dom aqui, ó, a mensagem hoje não é fazer uma exposição sobre dons, é uma exposição detalhada, porque tem muitas coisas a se falar sobre isso. Nós queremos destacar algumas coisas que podem ser importantes, tá bom? Acho que tá bom, gente. Tá? Vamos acalmar o ambiente, pode sentar. Então, nós vamos destacar algumas coisas importantes que é bom lembrar sobre dons. Primeiro, nós sempre ficamos naquela dúvida, o que é dom espiritual, o que é talento natural? Ficamos nessa questão. O que é isso? É um talento? A pessoa tem ou é um dom espiritual que Deus concedeu? Essa dicotomia ela pode trazer um pouco de confusão na prática.
Mas nós resolvemos isso se nós considerarmos uma doutrina muito importante que se chama Deus cuida de todo o universo criado. Deus faz com que a chuva desça sobre justos e injustos, conforme Jesus ensinou. E Ele deu sabedoria e entendimento aos homens para o benefício da humanidade. É por isso que as coisas são sustentadas pelo que nós chamamos de graça comum de Deus. Mesmo em um mundo ímpio, mesmo em um mundo que está carregado de pecados, a natureza vai funcionar, nós podemos apreciar a natureza, a ciência e a tecnologia avançam para o bem da humanidade, a medicina, por exemplo, teve grandes avanços nas últimas décadas. As coisas estão funcionando, descobertas, ocorrem, isso vem desde o início da humanidade, quando Deus deu as habilidades para os homens. Então, de uma forma muito peculiar, além dessas habilidades naturais que os homens têm, Deus também cuida dos seus filhos que estão na sua igreja. E esses são agraciados por esses dons espirituais e também pelas habilidades da graça comum de Deus. Mas na igreja Ele permite que esses dons ocorram para o bom funcionamento do corpo, para o equilíbrio saudável do corpo de Cristo. Eu diria aqui que os dons espirituais, os chamados talentos naturais, acabam por ocorrer de uma forma natural na vida da igreja, sem que tenhamos que nos preocupar se estamos falando de uma coisa ou outra. Mas isso aqui é um talento ou isso aqui é um dom? Não importa, tudo vem de Deus, é providência de Deus. Ou vem da providência ou vem da distribuição do Espírito para aqueles que são filhos de Deus, para o bom, para o bem do corpo. Então tudo vem de Deus. Tem irmãos que têm as suas habilidades manuais, artísticas, musicais, intelectuais, usam isso para a glória de Deus, tanto nas suas vidas pessoais como também na igreja. Ao mesmo tempo, o Senhor concede dons que Ele julgar importantes e necessários para cada congregação, para cada igreja. Então, a igreja de Torres Novas tem e terá os dons que Deus entender que sejam necessários para que a nossa igreja possa funcionar como corpo de Cristo. Segunda observação que eu gostaria de fazer sobre dons. Eu creio que essas listas de dons que estão em Romanos, 1 Coríntios e Efésios, elas não são exaustivas, ou seja, não podemos afirmar taxativamente que esses são os únicos dons que existem. Podem ter outros que não estão listados nas Escrituras. Deus é um Deus criativo, né? Deus é um Deus que cria as coisas do nada. Então, podem existir outros dons que nós nem fazemos a ideia de que eles existem, mas não estão registrados na Escritura. Mas, ainda assim, nós temos uma relação bem abrangente de dons nessas listas que estão na Bíblia. E aqui entra uma outra questão. Todos esses dons, eles são válidos e aplicáveis aos nossos dias, ou alguns deles não se aplicam mais? Alguns foram só para o período apostólico. Essa não é uma questão simples, porque ela divide bons teólogos. Nós temos os chamados continuistas e temos os chamados cessacionistas. Quem são os continuistas? São aqueles que defendem que sim, todos os dons que estão lá são válidos hoje e precisam acontecer hoje. Esses são os continuistas. Os cessacionistas afirmam que alguns dons cessaram, ou seja, não há necessidade desses dons para a igreja hoje. Como resolver essa questão? Novamente, o entendimento da providência de Deus nos ajuda a trazer luzes para essa questão. E quem me ajudou nesse entendimento foi o reformador João Calvino. Ele não defende nem continuismo nem cessacionismo, ele defende o providencialismo. O que é providencialismo? Providência de Deus. Primeiramente, eu não posso afirmar com 100% de convicção de que todos os dons são válidos. Se eu chegar aqui para os meus irmãos, garanto aqui que todos os dons são sempre válidos. Eu não tenho autoridade para falar isso. A Bíblia não me dá essa autoridade. Da mesma forma, eu não posso afirmar com 100% de convicção que alguns dons cessaram, pois quem distribui dons é o Espírito Santo. Se é o Espírito que distribui, quem sou eu para dizer que eles cessaram? Então, nós ficamos numa situação difícil. Agora, como nós sabemos que Deus, em sua providência e soberania, Ele vai fazer o que Ele achar por bem para o cumprimento de seus planos e propósitos, isso me traz tranquilidade ao coração. Pode implicar mesmo na concessão pontual de algum dom que não está regularmente em vigor, como nós podemos ter alguns indicativos, por exemplo, como o apostolado, foi uma coisa muito específica do início da igreja, mas Deus pode usar algum dom que teoricamente na nossa visão não está ainda em vigor,
E mais ainda, ele pode conceder dons que nem estão nas listas da Bíblia. Deus alcança pessoas em países onde o evangelho é proibido, onde o evangelho não pode ser pregado, onde as pessoas estão sendo perseguidas e mortas. E tem pessoas sendo alcançadas. Ou seja, Deus usa os dons que ele achar por bem para benefício do seu povo. Ele pode conceder então esses dons, e isso se chama providência de Deus. Então, em vez de ficar pegando com continuismo e sensacionismo, vamos nos apegar à providência de Deus, aquele que sustenta todas as coisas. Na igreja, o Espírito Santo ele é soberano para distribuir os dons que ele quer, para que ele quer, da forma que ele quer, pelo tempo que ele quiser. Não somos nós que fazemos ou deixamos de fazer, mas é o Espírito Santo que age na vida da igreja. Vamos então seguir a lista dos 7 dons que Paulo coloca aqui e comentar rapidamente. O primeiro dom que ele fala aqui é profecia. Se profecia seja segundo a proporção da fé. Para nós que temos profecia, precisamos olhar para o Velho Testamento. Em que consistia o ministério profético? Em primeiro lugar, ele consistia em proclamação da palavra de Deus, pregação, exortação e alertas ao povo de Deus. Isso fazia parte, eu diria que a boa parte do ministério profético era gasto com isso. Mas também havia predição de coisas que aconteceriam. O juízo divino, as bênçãos futuras, principalmente a vinda do Messias, a vinda de Jesus, tudo que aconteceria com Jesus, tudo isso foi predito pelos profetas lá no passado. Eles receberam de Deus essa revelação para fazer essa profecia. A profecia, assim como toda a Escritura, como nós já tivemos a oportunidade até de estudar aqui na escola dominical, ela apontava para Cristo, ou seja, o que estava em curso é o plano redentor de Deus para a humanidade, que culminaria com a vinda do Senhor Jesus e o seu ministério redentor. Então tudo isso, todas essas profecias aconteceram por causa disso, por causa de um plano maior de Deus na história da redenção. No contexto da igreja hoje, profecia tem sido entendida mais no sentido de proclamação, muitos defendem essa linha. Entretanto, na igreja primitiva e até a consolidação dos ensinos apostólicos, havia de fato profetas dirigidos por Deus para prever coisas. Acontecia isso na igreja primitiva. Tem um profeta citado por nome chamado Ágabo. Ele previu a Paulo, por orientação do Espírito Santo, que ele seria preso em Jerusalém. Chegou para Paulo e falou: você vai ser preso em Jerusalém. Tá? E qual foi a resposta de Paulo para ele? Eu irei a si mesmo, nem que eu tenha que morrer pelo nome de Jesus. Eu sei que eu vou ser preso, ok, mas eu irei, porque eu vou pelo nome de Jesus. Notem que essa era uma profecia, não era uma profecia aleatória, tipo assim: ó Paulo, não vá para Jerusalém que você vai ser preso. Não, é simplesmente um alerta particular aqui, numa circunstância prática, que estava diretamente conectado aqui, a pregação do Evangelho. Então essa profecia ali naquele tempo, na igreja ali, tinha a ver com a pregação do Evangelho, tinha a ver com a expansão da igreja. A igreja estava, o livro de Atos é uma história, uma narrativa da expansão da vida da igreja, a partir do Pentecostes, no capítulo 2 ali, até o final. E notem que o livro de Atos ele não termina, ele fica lá terminando. Termina como? Fala que Paulo estava lá na sua prisão, era visitado, ficou lá 2 anos, etc. Não falou mais nada. Por quê? Porque o Atos não acaba. Atos continua hoje. A marcha da igreja continua. E lá foi a narrativa desse avanço. Então a profecia ali no começo ela tinha algumas particularidades necessárias para a igreja naquele tempo. E nós temos um destaque para o ministério profético em Efésios 2:20. O que Paulo diz aqui: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Cristo, a pedra angular, apóstolos que tinham na igreja, profetas que tinham na igreja, ajudaram a edificar esse fundamento, que foi esse início da igreja, como nós vemos aqui. 1 Coríntios 14, Paulo ensina que a fala dos profetas deveria ser julgada. Esse é um ponto importante. Tinham profetas de igreja, sim, eles falavam da parte de Deus, só que naquele contexto tudo tinha que ser submetido à doutrina dos apóstolos, o que nós chamaremos hoje a palavra de Deus. Qual é a maneira então de exercer o ministério profético? Paulo fala aqui, segundo a proporção da fé, ou segundo o padrão da fé. Aqui é um critério objetivo. O profeta lá na igreja primitiva ele não poderia distanciar-se da palavra de Deus.
ele poderia ser julgado. O que ele falava poderia ser julgado improcedente, se não estivesse de acordo com a palavra de Deus. E esse critério hoje deve ser usado para nós também, para julgar todas as coisas da igreja. Não somente a questão da profecia, mas a questão dos demais dons. A palavra de Deus é sempre a nossa autoridade, para tirarmos qualquer dúvida em relação a assuntos como esse. Bom, o segundo dom que Paulo fala aqui, ministério. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ministério significa literalmente serviço. Vem da palavra grega diaconia. Diaconia lembra o quê? Diácono. O que é diácono? Quem serve. Então a diaconia é servir. Ministério é serviço de uma forma, eu diria, tem um amplo espectro de oportunidades de serviço na igreja. O que é servir? Tem muita coisa, que pode ser em várias áreas do ministério da igreja, dentro e fora da igreja. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Pessoas que têm esse dom de ministério, de servir, ela é aquela pessoa que tem sempre um olhar para as necessidades. Ela está sempre a olhar as brechas, as dificuldades, tem alguma coisa que precisa fazer lá, ela se voluntaria para fazer aquilo, porque ela sabe que alguém precisa servir naquela área. Então as pessoas que têm o dom de servir, ela tem sempre esse olhar para fazer alguma coisa para ajudar. E a maneira que Paulo orienta aqui é fazer isso com dedicação, ou seja, efetivamente agir, procurar, ir atrás. Qual que é o oposto disso? O oposto nós conhecemos muito bem. Já cansei de ouvir nas igrejas, aqui, não sei se hoje eu ouvi em Minas, já ouvi muita igreja, aquele negócio, alguém precisa resolver isso aqui. Alguém precisa fazer, alguém precisa fazer isso aqui lá. Alguém precisa de alguém para dar aula lá, precisa de alguém para fazer isso aqui, de alguém para consertar ali, de alguém para... Precisa alguém. Quem tem dom de serviço não fala isso. Quem tem um dom de servir, ele vai e faz. Está precisando de alguém ali para cuidar de alguma coisa, eu vou lá cuidar. E ninguém precisa ficar sabendo, não precisa ficar fazendo propaganda, olha, estou indo lá, tá gente? Não, vai e faz. Então o Ministério de Servir tem esse coração de fazer alguma coisa, mesmo que alguém não esteja a ver. Próximo dom, ensino. Este é um dom bem presente na igreja desde o início, e ele tem uma importância fundamental para o crescimento do corpo de Cristo, para a maturidade cristã, para discipular, orientar pessoas e inclusivamente para evangelizar pelo ensino da palavra. Então, um dom de extrema importância dentro da igreja. Deus tem nos dado pessoas com esse dom, nossa igreja, graças a Deus por isso, nós temos professores, pessoas que se dedicam a isso, e nós temos orado por mais pessoas, para que Deus levante mais pessoas, porque esse é um ministério importante. Por exemplo, nossa classe de crianças não pode ter todas as faixas etárias divididas, porque nós não temos professores para isso. Temos poucos professores para cuidar das nossas crianças. Então, é uma necessidade que, por exemplo, nós temos. Então, nós precisamos de pessoas com esse dom. E o critério que Paulo usa aqui é: esmere-se em fazê-lo. Ensino exige tempo, exige estudo, exige preparo, dedicação, humildade para aprender e assim poder ensinar. Então é um dom que exige dedicação, exige pessoas que tenham esse desejo de querer ensinar os outros, de querer transmitir aos outros alguma coisa. O próximo dom que Paulo fala é o dom de exortação, está aqui no versículo 8. O que exorta, faça com dedicação. A palavra exortação, ela significa literalmente encorajamento. Eu acredito que esses sejam os dons mais necessários na vida da igreja. Todos nós estamos a lidar com situações conflitantes na nossa vida, algumas situações desanimadoras, seja na nossa vida pessoal, no trabalho, na família, relacionamento com pessoas ao nosso redor, até na vida espiritual e até na vida da própria igreja. Todos nós precisamos de encorajamento. E quem tem esse dom são aquelas pessoas com muita sensibilidade para aproximar-se do irmão e da irmã e ajudá-lo a caminhar. Então, as pessoas que têm esse dom de encorajamento, elas percebem determinados irmãos que precisam de ajuda e precisam de um apoio para ajudá-la na sua caminhada. Às vezes uma simples palavra, às vezes uma oração, um telefonema, um convite para um café, enfim, são tantas oportunidades que nós podemos ter para poder encorajar os nossos irmãos. Assim como para o dom de serviço,
Paulo orienta a fazer isso com dedicação, ou seja, tomar a iniciativa, procurar o irmão, oferecer apoio. Então, o encorajamento é algo intencional. Nós precisamos buscar os nossos irmãos para ajudá-los, para encorajá-los. E o objetivo principal deve ser o quê? O fortalecimento espiritual. O Éder leu hoje na Deus que fala, né? Estimulemos-nos uns aos outros ao amor e às boas obras. Isso é encorajamento, né? Estimular os irmãos a serem fiéis a Deus, a serem fiéis à sua palavra, né? Fortalecer o irmão na caminhada cristã. Embora seja um pouco diferente, mas a exortação também é um dom próximo de ensino. Enquanto o ensino ele se concentra mais em transmitir ensino, transmitir conteúdo, ensinar as pessoas, a exortação ajuda as pessoas na prática, ensina as pessoas na prática a saírem muitas vezes da letargia espiritual em que elas se encontram, para que elas possam realmente ser fiéis a Deus. Eu diria que é um ensino prático, um ensino focado, forma de encorajar os irmãos. Interessante que esses três últimos dons, ministério, ensino e exortação, ou encorajamento, eles estão agrupados aqui com uma cláusula condicional C. Paulo coloca aqui C, ministério, e para os outros dons essa cláusula não aparece em algumas traduções, mas ela está implícita. O que Paulo está dizendo aqui? Se é servir, consente-se a servir. Se é ensinar, devote-se ao ensino. Se é exortar, entregue-se ao encorajamento. É uma forma bem direta de dizer: se tu tens esses dons, vai e exerça, faça. Paulo faz essas afirmações porque é necessário ter disciplina e perseverança. O uso de todos os dons exige isso de nós: perseverança e disciplina, para que esses dons tragam o máximo benefício para o corpo de Cristo. O próximo dom que ele fala aqui é da contribuição, que contribui com liberalidade. Todos nós contribuímos na igreja com nossos dízimos, ofertas. Eu diria que os irmãos da nossa igreja têm sido e são muito generosos, mas quem tem esse dom, ele vai além. Ele sempre procura saber se há alguma necessidade que precisa ser satisfeita. Tem algum departamento da igreja que precisa de alguma coisa, está faltando recurso em algum lugar, a oferta missionária, a área de ação social, será que está precisando de alguma coisa? E eu já tive a oportunidade de falar isso. No modelo neotestamentário, a contribuição ela não é percentual, mas ela é expressa pela generosidade, que está no coração das pessoas, a generosidade para servir. Quem tem esse dom, então, é uma pessoa que vai além. E é exatamente essa forma que Paulo ensina que esse dom deve ser exercido. Liberalidade. Isso implica, às vezes, até contribuir sacrificialmente. Alguém pode pensar: não, liberalidade é para quem tem muito dinheiro, né? Tem dinheiro sobrando, pode dar. O melhor exemplo de liberalidade foi o que Jesus chamou atenção. Aquela viúva pobre, que botou 2 moedinhas lá, Jesus falou: essa aí deu mais para todo mundo, porque ela deu tudo que ela tinha, ela deu do seu sustento próprio, entregou a Deus. Então a liberalidade não é para quem tem muito dinheiro, a liberalidade é para quem tem um coração liberal para servir. Muitas vezes, igual eu já vi acontecer no Brasil, as pessoas às vezes são estimuladas: vamos dar uma oferta missionária, eu vou economizar alguma coisa supérflua que eu costumo gastar, né? Por exemplo, às vezes comer fora é mais caro do que comer em casa, eu vou comer alguns McDonald's a menos, mas eu vou juntar o dinheiro para dar uma oferta para missões. Isso é generosidade. Não precisa ser rico para isso, né? Então, o dom da contribuição é realmente o dom que tem que ter liberalidade. Se alguém tem esse dom, faça-o de forma generosa e procure saber onde estão as principais necessidades. Sexto dom, é o que ele chama de presidir. Esse é o dom de liderança, também tão necessário na igreja. Nós temos poucas pessoas dispostas a servir nessa área. Eu já vi muita igreja, né, durante a minha caminhada cristã aí, tem irmãos que falam assim: olha, conte comigo o que você precisar, menos para liderar, menos para ir falar na frente, né? É muito comum isso aí. Na verdade, o que a pessoa está dizendo para você é o seguinte: olha, não conte comigo, né? Porque a pessoa: não, conta comigo e tal, mas para isso não, né? Então isso é muito comum. Por quê? Porque muitas vezes é difícil as pessoas se disporem a servir, principalmente nessa área de liderança. Eu participei de vários cursos, treinamento, formação de líder, discussões sobre liderança na igreja, de vários formatos, e tem um aspecto que nós precisamos entender com clareza. Precisamos ter muito discernimento. Principalmente os pastores precisam ter muito discernimento nisso.
Nem sempre uma pessoa que é um líder natural, porque ela tem um talento espontâneo de liderança, ou porque ela exerce funções de liderança, ela é um CEO de uma empresa lá fora, não significa que vai ser um bom líder da igreja. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem uma bagagem de liderança, mas ela não tem maturidade bíblica. O que importa na igreja, principalmente, é a maturidade bíblica. O dom de liderar tem que vir acompanhado de maturidade. Então não basta ter essa habilidade. Da mesma forma, só para dar exemplo, não é porque uma pessoa fala bem, porque era um bom professor lá fora, que ela vai ser um bom professor da igreja. Esse talento natural pode até ajudar a pessoa, mas se ela não tiver maturidade espiritual, se não for de fato um dom espiritual, se ela não tiver qualificações bíblicas, ela não poderá ser um bom professor. O ensino precisa ser fundamentado em quê? Conhecimento das Escrituras. E da mesma forma, a liderança precisa ter esse olhar particular do seu papel com relação ao corpo de Cristo. Por isso o critério que Paulo usa é com diligência, isto é, com zelo, com dedicação, com responsabilidade, sem desviar-se desse ministério. Líderes precisam zelar por seus liderados. Os líderes precisam olhar as coisas de uma forma mais abrangente. Aquilo que nós costumamos falar. O líder não pode olhar só a árvore, ele tem que olhar a floresta, tem que olhar o todo. Ele tem que ter um pensamento estratégico, ele tem que olhar para frente, ele tem que ver o todo das coisas, ele tem que ver a integração da liderança dele com as demais lideranças na igreja, por exemplo. Tem que ter capacidade de planejar e de fazer de fato as coisas acontecerem. O bom líder é aquele que faz as coisas acontecerem. E como que ele faz? Saber envolver e motivar os seus liderados. O bom líder é aquele que, sem dar uma palavra, as pessoas o seguem. Se ele toma iniciativas, basta uma simples palavra, basta um simples gesto, as pessoas o acompanham. Por quê? Porque confiam nele. Esse é um bom líder. Nem sempre aquele líder que bate na mesa, que grita, né? Então, na igreja nós temos que ter pessoas assim, dispostas a liderar. E aqueles que irão para o presbitério ou para o ministério pastoral, nós temos lá as qualificações bíblicas bem delineadas na carta de Paulo, 1 Timóteo, e também capítulo 3, e Tito, se não me engano, capítulo 2. Tá? Vamos para o último dom aqui, então, que é o de exercer misericórdia. Quem exerce misericórdia, faça com alegria. Exercer misericórdia é fazer atos de misericórdia. É muito bonito nós percebermos pessoas que têm essa sensibilidade para com os irmãos. Aqui, diferentemente de encorajar, o misericordioso ele vai para a ação, ele vai atrás, ele ajuda a levar os fardos, ele demonstra amor na prática e sem preocupar-se em ser visto por ninguém. Esse dom é muito típico daquelas pessoas que têm inclinação, por exemplo, para ministrar aqueles que são doentes, a pessoas que estejam passando por algum sofrimento emocional na sua vida, ou estejam passando por alguma aflição, até mesmo por necessidades financeiras. O critério que Paulo coloca aqui é a alegria. Exercer atos de misericórdia não pode ser um peso, mas deve ser marcados pela alegria e o prazer em fazer aquilo, em realmente demonstrar na prática a misericórdia pelos nossos irmãos. Irmãos, para concluir, eu gostava de fazer 3 observações finais a respeito dos dons. Primeiramente, vimos hoje uma lista de 7 dons espirituais. Eu sei que muitos irmãos têm aquela dúvida existencial: qual é o meu dom? Será que eu tenho algum dom? A Bíblia deixa claro que todos os crentes têm algum dom. Vemos isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Paulo fala: nenhum dom vos falta. O princípio que está ensinado ali é: os dons que a igreja precisa, o Espírito Santo de Deus vai conceder. Como descobri-los? Então, vou aqui umas dicas práticas. Primeiramente, olha sobre isso. Se tu estás inclinado a descobrir que tu tens algum dom, já é um bom começo, já é um bom sinal. É um sinal que tu estás disposto a servir. Peça conselhos de pessoas próximas, converse com a esposa, o marido. Lembra que Paulo começou lá falando? Qual o conceito que tens de si próprio? Tu tens um conceito equilibrado, sóbrio, de si próprio, sabe mais, sabe menos, pode fazer, não pode fazer. Nessas horas ajuda um pouco também. E uma coisa, um conselho que eu dei para um irmão aqui uma vez na igreja, eu acho que eu já falei para mais uma pessoa isso: dispõe a servir em qualquer área que seja necessário. Ah, não sei meu dom. Sai e faça. Está precisando de ajuda ali? Vai lá.
Pode ser que nessa disposição de servir, tu vais encontrar realmente o dom que tu tens para servir a Deus na igreja. Pode ser que tu vais fazer uma coisa, me identifiquei muito com isso, gostei muito disso, eu quero fazer isso, eu quero me especializar nisso, eu quero servir nisso. Então, uma forma de nós descobrirmos é realmente praticar e partir para a prática. A segunda observação que eu precisava de fazer é que, apesar de eu ter um dom, o irmão tem um dom e dever de exercer o bem, que é a ênfase que Paulo está fazendo aqui, nada me impede de exercer outros dons também no corpo. As pessoas podem ter mais de um dom. Exemplo, se o meu dom é ensino, essa é a minha área de concentração, essa é a minha área de maior dedicação, isso não me impede de encorajar alguém, isso não me impede de demonstrar misericórdia para uma pessoa, isso não me impede de ser generoso na contribuição e assim por diante. Eu volto sempre ao meu dom, que eu entendo ser o meu dom principal, onde eu posso servir melhor, mas não me impede também de fazer outras coisas. E uma terceira observação importante, eu gostava de fazer, lembrar que a nossa harmonia como corpo de Cristo é que fará com que a igreja proclame com fidelidade o Evangelho. Jesus falou isso na sua oração sacerdotal. Ele orou para que nós fôssemos um, para que o mundo creia que Jesus foi enviado por Deus. Então, se nós estivermos agindo como corpo de Cristo, de forma saudável, de forma que cresça, exercendo o papel, o ministério que é esperado de nós, no exercício dos dons, daquelas coisas essenciais em que nós precisamos perseverar. Lembra lá da igreja primitiva? Perseveravam na oração, na comunhão, nas doutrinas dos apóstolos, no partir do pão. E se fizermos isso exercendo os nossos dons, Deus fará com que a igreja possa brilhar no mundo com o testemunho do Evangelho. Essa é a orientação que nós recebemos ali através daquela oração.